No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Está começando agora o Você Melhor SP Interior, o seu programa de saúde e bem-estar com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Confira os destaques do programa de hoje. Entenda como funciona o planejamento da harmonização orofacial com a doutora Thaisa Domingues. A ginecologista a doutora Marcela Dort explica as mudanças na vida das mulheres com a menopausa. Você já notou pequenas protuberâncias ou manchas na pele? Pode ser condições comuns, mas também motivo de preocupação. Quem explica é o Dr. Paulo Lerner. Você já acordou se sentindo cansado e sem energia mesmo após uma noite de sono? Segundo a doutora Manuela Demarco, pode ser a apneia do sono. Doutora Cláudia Ultramar, médica endocrinologista, fala sobre a diabetes e como pode ser feito o controle da doença, melhorando a qualidade de vida. Todas essas informações você confere agora no Você Melhor na TH+ Record. Uma combinação de procedimentos estéticos que busca equilibrar as proporções do rosto e realçar as características naturais, mas o sucesso do tratamento depende de uma avaliação detalhada que leva em conta as queixas e expectativas do paciente. Entenda como funciona o planejamento da harmonização orofacial com a doutora Thaisa Domingues. Eu recebo aqui no Você Melhor a doutora Thaisa Domingues. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Gui. É um prazer estar aqui no programa com você hoje. E hoje nós vamos falar sobre o poder da autoestima na harmonização facial. Doutora, para começar, responde pra gente qual o impacto da harmonização orofacial na autoestima aí dos pacientes. O impacto da harmonização facial ele é gigantesco. Eu sempre falo que a harmonização ela não é só sobre um procedimento estético, é sim sobre transformar vidas. Hoje no consultório eu recebo muitas pacientes que têm depressão, que às vezes estão com o casamento abalado, e aí elas chegam no consultório porque elas não se sentem mais atraentes, elas não se sentem mais confiantes, e aí após o procedimento elas sempre relatam que isso mudou a forma delas se enxergarem e isso reflete em todos os âmbitos da vida delas e é transformador. E aí melhora até o relacionamento, melhora o trabalho, melhora tudo. Então não é só sobre estética. Certo, doutora. E como funciona o planejamento aí para harmonização orofacial? Eu sempre falo que o planejamento, ele não é uma fórmula de bolo, ele é totalmente individualizado e personalizado, até porque cada paciente, ele tem características únicas. Então a gente traça um plano de tratamento de acordo com o que aquele paciente veio buscar e a gente faz tudo personalizado para poder realçar o que aquele paciente já tem de bonito. Doutora, e como você lida com as expectativas dos pacientes que buscam a harmonização? Eu lido com as expectativas sempre ouvindo o que esse paciente veio buscar e com muita sinceridade, porque às vezes o paciente ele vem para o consultório com uma expectativa irreal, que nós não conseguimos entregar. Então eu avalio ele totalmente individual e através das características dele eu consigo entregar um plano de tratamento totalmente individualizado e com as expectativas totalmente alinhadas do que a gente consegue entregar ou não para ele. Tanto porque, doutora, tem muita gente por aí que faz a harmonização e depois se arrepende, né? Exatamente. Então a gente faz totalmente personalizado para ele. Doutora, e o que motivou você a migrar para a harmonização orofacial? Eu sempre falo em consulta que o que me motivou foi eu mesma, porque há 10 anos atrás, mais ou menos, eu fui paciente, eu não tinha autoestima, e aí eu fiz uma cirurgia de bichectomia e transformou minha vida. E a partir desse momento eu falei, eu preciso entregar isso para outras mulheres, porque eu me senti totalmente transformada. E agora, para finalizar, responde pra gente quais são os principais desafios, né, que você enfrenta como profissional de harmonização orofacial. Eu creio que quebrar os paradigmas, porque hoje em dia com a internet, até a televisão, a gente tem visto muitas pessoas famosos harmonizados com excessos. Então as pacientes elas têm medo de fazer e ficar muito artificial. Mas quando a gente escolhe um bom profissional, que ele vai traçar um plano de tratamento estratégico, o resultado ele é maravilhoso. A paciente vai só embelezar ainda mais. Ótimas informações, doutora Thaisa. Muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Eu que agradeço, para mim foi uma honra estar aqui com vocês hoje, falando de um assunto que eu tanto amo. Vou deixar aqui embaixo, você que quiser saber mais, nas minhas redes sociais, vocês podem acompanhar. Eu posto quase todos os dias lá, casos de antes e depois. E tenham todos uma ótima tarde.
A menopausa é um momento natural na vida das mulheres, mas pode ser acompanhada de sintomas desconfortáveis. A terapia de reposição hormonal é indicada quando a menstruação começa a ficar irregular. Entenda mais com a ginecologista doutora Marcela Dort. E eu recebo aqui no Você Melhor a doutora Marcela Dort, médica ginecologista integrativa. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. É um prazer estar aqui com vocês no programa Você Melhor, falando desse assunto tão importante para nós mulheres. Para começar, conta pra gente quais são os principais sintomas da menopausa que afetam, a qualidade de vida das mulheres. Bom, Gui, são tantos sintomas que afetam a qualidade de vida das mulheres que eu poderia ficar até amanhã, mas eu vou listar aqui os mais importantes. Então, aqueles calorões, que são os famosos fogachos, indisposição, fadiga, acúmulo de gordura abdominal, ganho de peso, diminuição da massa muscular, ressecamento vaginal, insônia, alteração de humor. Certo, doutora. E o que causa o ganho de peso aí nessa fase? Então, Gui, são vários fatores. Primeiro que nosso metabolismo, cada ano que passa, vai ficando cada vez mais lento. Depois dos 30, nossa composição corporal vai mudando. Então a gente adquire mais gordura e tem a diminuição da massa magra, que é a musculatura. Quando a gente chega próxima à idade da menopausa, uns 45, 50 anos, a gente tem a diminuição do hormônio estradiol, que é tudo na vida da mulher. E esse hormônio é o responsável por fazer a redistribuição da gordura. Então, ele que pega a gordurinha abdominal e deposita no bumbum e nas pernas. Quando a terapia de reposição hormonal ela é indicada? Gui, ela é indicada sempre que se iniciarem os sintomas climatéricos, que são aqueles que eu falei anteriormente. Para finalizar, conta pra gente qual que é o diferencial da abordagem da ginecologia integrativa. Na ginecologia integrativa, ela não serve somente para colher um Papa Nicolau. É claro que a gente cuida do rastreio, prevenção de doenças, assim como qualquer outra consulta. Mas a gente consegue ir além, a gente consegue tratar essa mulher como um todo. Então, saúde mental, reposição de vitaminas, reposição hormonal. Consigo cuidar da minha paciente de dentro para fora. Doutora Marcela, ótimas informações. Muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Eu que agradeço, Gui. Para mim é um prazer sempre falar desse assunto que é tão importante para as mulheres. E você aí de casa que quiser saber mais sobre esse ou outros temas, me acompanhe no Instagram, que eu dou diariamente várias dicas. Tenham todos um ótimo dia. Na medida em que envelhecemos, é comum surgir problemas que podem afetar a nossa pele. 3 deles merecem atenção. As ceratoses, acrocódons e fibromas são lesões benignas, algumas em potencial para se transformar em câncer. Além disso, causam desconforto estético, mas podem ser tratados. É o que você vai saber agora com o Dr. Paulo Lerre, cirurgião especializado em pequenas cirurgias. Olá, Gui Moreira, olá para você de casa. Eu sou o Dr. Paulo Lerre. Falaremos sobre alguns problemas comuns que afetam a nossa pele, principalmente quando envelhecemos. As ceratoses, os acrocórdons e os fibromas. São lesões benignas, algumas com potenciais de transformação cancerígena, que muitas das vezes causam desconforto estético, além de poder sangrar, enroscar na roupa ou em acessórios. As ceratoses são espessamentos da camada mais superficial da pele, que são protuberâncias mais endurecidas, ásperas e que têm cor variada. Podem ser benignas e, em alguns casos, as lesões podem ser pré-cancerígenas, que surgem principalmente devido ao excesso de exposição solar. Já os fibromas são pequenas protuberâncias benignas que aparecem na pele e têm uma consistência mais firme. São mais comuns nas costas, no ombro, no pescoço e podem crescer ao longo do tempo. Os acrocórdons são pequenas projeções mais amolecidas, uma consistência mais macia, mais móvel, que surgem em região de atrito, como o pescoço, axila e virilha. São comuns em pessoas principalmente com sobrepeso, diabéticos e idosos. O diagnóstico de todas essas lesões, da maioria das vezes, é feito através de dermatoscopia numa consulta de rotina. O tratamento pode ser realizado com técnicas rápidas, como laser, eletrocauterização, criocauterização ou a remoção cirúrgica sob anestesia local. Além disso, o resultado estético da cicatriz costuma ser excelente. Se você tem alguma dessas lesões e quer se livrar delas de forma segura e eficaz, agende uma consulta. Podemos fazer o tratamento já na sua primeira visita, com resultados incríveis e sem dor. Por hoje, a nossa conversa termina aqui. Um abraço e até mais.
A apneia do sono é uma condição que ocorre quando a respiração é interrompida durante o sono, causando uma falta de oxigênio no corpo. Na maioria das vezes, ocorre durante a noite, levando a uma falta de sono de qualidade e várias complicações. Obesidade, idade avançada e problemas de saúde podem desencadear a condição, conforme explica a médica Manuela Demarco. Acompanhe. Olá, Gui Moreira! Olá a todos vocês que assistem o programa Você Melhor. Hoje é dia de conversarmos sobre uma pauta importantíssima na nossa saúde. Ronco alto, sensação de cansaço, mesmo após uma noite inteira de sono, sonolência excessiva durante o dia e dificuldade de concentração. Você se identifica com esses sintomas? Isso pode ser a apneia do sono. A apneia do sono, ela é um distúrbio em que a respiração para temporariamente durante o sono. Essas pausas podem durar de alguns segundos a minutos e se repetem diversas vezes ao longo da noite, interrompendo o descanso adequado. Se você ou alguém próximo apresenta esses sintomas, o primeiro passo é procurar um otorrinolaringologista. O diagnóstico geralmente é feito por meio de um exame chamado polissonografia. Ele monitora a atividade do sono. E a apneia do sono pode ser classificada como leve, moderada e grave. E para cada grau, temos tratamentos diferentes, que podem incluir o uso de dispositivos como o CPAP, que funciona enviando um fluxo de ar contínuo através de uma máscara, ou até mesmo intervenções cirúrgicas. E enquanto você aguarda sua avaliação médica, pequenas mudanças nos hábitos podem te ajudar. Evite álcool e sedativos antes de dormir. Mantenha um peso saudável. Pratique atividade física e, se possível, durma de lado em vez de barriga para cima. Me siga no Instagram para receber mais dicas sobre sua saúde respiratória. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante e até uma próxima! A diabetes é uma doença crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. O controle dessa condição é fundamental para prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida. Isso pode ser alcançado através de uma combinação de dieta equilibrada, exercício regular, monitoramento do nível de açúcar no sangue e uso de medicamentos ou insulina, se necessário. Entenda mais com a médica endocrinologista doutora Cláudia Ultramar. E eu recebo aqui no Você Melhor a doutora Cláudia Ultramar, médica endocrinologista. Olá, doutora. Olá, Gui Moreira. Olá, pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Doutora, hoje nós vamos falar de diabetes, né? Tema importante hoje para a população brasileira. Explica pra gente qual a diferença entre o diabetes tipo 1 e 2. Legal. Diabetes tipo 1, ele acontece por uma destruição das células do pâncreas que produzem insulina, geralmente por anticorpos. A insulina é o hormônio essencial para abaixar o açúcar do sangue. Então, na falta desse hormônio, a pessoa desenvolve diabetes. Esse tipo é bem mais comum em crianças e adolescentes, mas pode acontecer em qualquer idade. Já o diabetes tipo 2 é de longe o tipo mais comum, cerca de 90% das pessoas que têm diabetes têm esse tipo. E nesse caso, o pâncreas até produz insulina, mas o corpo não consegue usar muito bem essa insulina porque tem uma resistência. Certo. E quais são os primeiros sinais aí da doença? Os principais sintomas são aumento da fome, da sede, da frequência urinária, aquela pessoa que acorda muitas vezes durante a noite para urinar, cansaço e fadiga em excesso, feridas que demoram a cicatrizar e também infecções genitais de repetição como a candidíase. Mas esses sintomas podem demorar anos para aparecer, então geralmente o diagnóstico é feito em exames de rotina. E eu acho super importante abordar isso, porque estima-se que 800 milhões de pessoas vivem com diabetes no mundo e só metade tem um diagnóstico, então é muito importante fazer o rastreio. Agora, doutora, é verdade que fatores genéticos e estilo de vida estão ligados ao desenvolvimento aí do diabetes? Sim, muito. Então, se você tem um parente de primeiro grau com diabetes, o seu risco aumenta. Mas, por outro lado, hábitos de vida saudáveis podem atrasar ou mesmo prevenir o aparecimento do diabetes, mesmo que você tenha predisposição familiar. Doutora Cláudia Ultramar, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui compartilhando informações tão importantes com a população. Muito obrigada. Tenha um bom dia.
O Você Melhor SP Interior de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. Para rever nossas edições, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da TH+ Record. Até lá!